RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Muito boa tarde para você aí de casa. Meu nome é Guilherme Paz e hoje eu comando o RDC Esportes no lugar do Paulo Brito. Um dia um pouco complicado, né, para os torcedores do Colorado. O Ministério Público hoje 2 denúncias na gestão 15 e 16 do Colorado. Aquela gestão do Vitório Pífero. Daqui a pouquinho a Vitória Carolina, diretamente do terraço do Ministério Público, vai falar um pouquinho mais. Temos o procurador e tudo o que aconteceu. Maicon, Léo Moura ontem falaram se eles vão continuar jogando em 2020 ou vão parar. Tem o Bragantino, Red Bull Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro. E para falar desses e de outros assuntos, vou chamar já Ribeiro Neto, porque Ribeiro Neto do céu, caiu a casa do Internacional, caiu a casa para muitos dirigentes, para muitos empresários também. Teve a negociação do Alisson Becker, goleiro, que foi para Roma na época, que teve coisas atravessadas, obras. Teve muita coisa complicada. Vem cá, Ribeiro, vamos discutir um pouquinho isso. E vamos chamar também a Vitória Caroline, já que o Ribeiro não vem. Vitória Caroline, você agora. Boa tarde, bom dia para você, tudo bem? Boa tarde, Guilherme Paz. Tudo bem? Estou aqui em frente ao Ministério Público, onde na manhã desta quarta-feira foram apresentadas 2 denúncias de estelionato e de estelionato e lavagem de dinheiro contra 14 pessoas da gestão de 2015 e 2016 do Esporte Clube Internacional. Dentre essas pessoas tem o ex-presidente Vitório Pífero e os dirigentes Pedro Afatato, Emílio Ferreira e Carlos Peregrini. São 2 anos de investigações que eles estão por volta de superior a 13 milhões de reais de obras não finalizadas. E hoje de manhã teve a coletiva onde o promotor do Ministério Público falou, disse que os clubes não adianta fazer isso, que eles vão acabar descobrindo, e sendo devidamente culpados. Vitória. Volto contigo, Guilherme. Daqui a pouquinho eu te chamo e tu chama então a Sonora. Ribeiro Neto, uma situação muito complicada, já esperada e sim, vai dar cadeia. Pois é a primeira pergunta que eu ia fazer. Né? O fato é que o que a Carolina falou, para ter denúncia, para ter investigação, tem que haver a denúncia. Né? Então, me parece que nesse caso o Internacional está quebrando um paradigma e sim, é um marco no futebol brasileiro. Porque ninguém é santo, ninguém é tão ingênuo que não possa saber que no futebol... Vamos ficar só no futebol brasileiro, tá? A gente poderia expandir isso... E a gente elenca vários clubes aí. Para o planeta, né? Porque já deu coisa com a CBF, já deu coisa com a FIFA. Tu imagina nos currais de cada clube. Então, é óbvio que tem em qualquer clube esse tipo de situação. Só que não há denúncia. Como o Internacional quebrou esse paradigma e ofereceu a denúncia e deu ao Ministério Público as ferramentas necessárias para iniciar um processo de investigação, seja através de documentos, enfim, deu ao Ministério Público o que ele precisava para ir atrás da situação. Então, eu quero saber, e eu imagino que sim, eu não sou advogado, né, é que isso aí tem que ir adiante, oferecendo denúncia criminal a essas pessoas que lesaram o patrimônio do clube. Eu sei que tem ainda muitas há pessoas denunciadas agora, vão ser, no caso, tudo mais, por lavagem de dinheiro. Há ainda uma outra investigação, porque essa é a primeira parte, gente. Vai sair muito mais coisa disso aí. Tem muitos nomes ainda que nem apareceram. E assim, nós estamos vendo o que está acontecendo com o Cruzeiro. Já aconteceu com o Corinthians, com o São Paulo. Tem outras coisas que ainda não saíram debaixo do tapete. Então, gente, eu espero isso... Eu até brinco dizendo o seguinte, o dia que tiver delação premiada em clube de futebol, vai saltar muito ídolo.
muito ídolo que você, telespectador, seguidor, tem, vai ficar, sabe, vai ser defenestrado da sua idolatria. Ribeiro, a gente tem a Vitória com a Sonora agora também, nosso procurador. Voltamos lá no Ministério Público com a Vitória Caroline. Vitória, pode ir contigo agora. Então, para todos os nossos telespectadores, hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa onde o promotor do Ministério Público falou, né, sobre que os clubes, eles não adianta fazer isso, que eles vão acabar descobrindo e vai da cadeia. Então, fique aí com a nossa coletiva. Conseguimos apurar uma série de circunstâncias, né, a partir daquilo que foi encaminhado pelo Esporte Clube Internacional, né, no final de 2017, né, que era essa parte do patrimônio e das obras, foi amplamente comprovado, né, e também conseguimos estender para o futebol, também objeto de uma denúncia separada, também apresentada hoje, né, em que no futebol, o que é importante também, confirmando aquilo que eu iniciei falando aqui, tá? Isso vai um pouco além da área criminal, né? Uma das deliberações da denúncia é que tudo que foi apurado nessa investigação em relação ao futebol vem uma autorização de compartilhamento pelo Judiciário para que autorize o encaminhamento de tudo que foi apurado para a FIFA e para a CBF, para que no aspecto ético, né, dessas instituições, os empresários e os dirigentes também possam ser punidos, né, porque no caso dos empresários, eles são agentes, eles têm uma autorização desses órgãos, né, para que no aspecto ético da conduta deles, que vai um pouco além da situação criminal, também possam ser apuradas as condutas dele, né. No que diz respeito, por exemplo, também na parte das obras, das finanças, a maioria dos denunciados ali é engenheiro civil, né, e também estamos solicitando o encaminhamento do que foi apurado aqui, para também no aspecto profissional deles, também ético, também sejam apuradas as condutas. O que eu quero dizer com isso é que a apuração criminal, que nós começamos a encerrar hoje com o oferecimento das denúncias, ela tem uma abrangência que vai um pouco além da questão criminal, que vai na questão ética, vai na questão da transparência, da licitude, né, e acreditamos que estamos dando um passo, né, grande aqui, para que haja uma conscientização também de outros clubes, para que encaminhem as autoridades competentes a apurações semelhantes a essa, para que a gente talvez inaugure, sendo aqui otimista, também uma nova era na questão de transparência, né, também no futebol. É isso, Ribeiro. Outros clubes. É isso aí. E só tudo bem, eu respeito muito e acho que concordo plenamente, né, com o que diz o Ministério Público a respeito de ética, transparência e tudo mais. Mas, dada a investigação, pormenorizada a investigação, o que mais me interessa agora é o aspecto criminal. É a punição dessas pessoas. Eu sei que, por exemplo, o Departamento de Justiça Internacional vai agora iniciar todo um processo, vai tentar ressarcimento, que é muito difícil, porque essas pessoas ou já gastaram, ou já destinaram esse dinheiro para outras coisas, para fins pessoais, é óbvio, né? E aí, meu Deus do céu? E aí como é que fica? Gente, não se iludam. A grande notícia é que pela primeira vez se chegou a essa investigação. E o que acontece há tanto desde que o futebol existe? Ribeiro, são nomes ainda que, tipo, o Paulo César Magalhães, lateral, não jogaria nunca no Internacional e estava aí. Lavagem de dinheiro, será denunciado um jogador. E outra coisa que eu vou dizer assim, isso demora, tá? É um processo demorado. Porque agora que vai ser oferecida a denúncia, com aspectos bem claros, tem as partes têm que, evidentemente, se defender, tem recurso. O Inter não vai recuperar, se recuperar esse dinheiro na gestão do presidente Medeiros. Isso é um legado que fica para outras gestões. Então, e existe a morosidade, né, do judiciário e tudo mais. Agora, eu gostaria muito que isso servisse, né, de referência para todos os clubes.
E pode ter Todos os certeza clubes. que esse caso aí vai parar lá no Cruzeiro também. Todos os clubes devem fazer o mesmo, oferecer denúncia e auxiliar o Ministério Público. Todos os clubes. Porque vocês podem ter certeza que, olha, vocês nem imaginam de coisas que acontecem. Coisas que a gente às vezes sabe, mas não tem como provar. Né? Então, eu só espero isso, né? Que se encaminhe. E eu vou dizer uma coisa aqui, tá? A gestão do presidente Medeiros não ganhou títulos até agora. É verdade. Em termos de futebol, ela fracassou. Agora, isso que está acontecendo agora é um marco, né, altamente significativo para a gestão do presidente Marcelo Medeiros. Vitória Caroline, contigo novamente. O que o povo está dizendo? Guilherme Ribeiro Neto, só para contextualizar para o nosso telespectador, como todos já sabem, ex-presidente Vitório Pífero, mas os dirigentes, o Pedro Afatato, que cuidava das finanças do clube, chegou a fazer 145 saques diretamente da tesouraria do clube, totalizando mais de 9 milhões. O Emílio Ferreira, que cuidava do patrimônio, e Carlos Pellegrini, que cuidava do departamento do futebol do clube. Volto contigo, Guilherme. É isso, teve saques, teve obras inexistentes e agora... Tem uma história de um pai de santo, é isso? Como é Tem a história de um pai de santo que teve dinheiro para pai de santo. Que pai de santo caro esse aí, cara. E o pai de santo foi... E assim, ó, o pior, foi em março. Foi em março. Eu não tenho nada contra pai de santo. Eu também não. Eu também tomo os meus passezinhos, tá? Normalmente são de graça, dependendo do lugar onde você vai. Mas tudo bem, daqui a pouco tu faz um trabalhinho para energia positiva. Não para aquele trabalhinho sujo, mas Ribeiro, para trabalhinho fluidos positivos e tal. Mas 3 milhões? 3 milhões? Que coisa impressionante. Acho que teve voodoo aí, cara. Não é possível. Foi em março. O time ainda me rebaixa, pelo amor de Deus. Uma situação muito complicada. Só que o seguinte, pai de santo, né? Até teve uma risada lá no meio da coletiva, porque pai de santo não tem nota, né? Para apresentar. Não tem. Então colocaram nota de obra para justificar o gasto com o pai de santo, que foi no mês de março. Até o procurador disse que em março o Campeonato Gaúcho estava recém começando e o Brasileirão não tinha nem começado. Para que o pai de santo? Energias positivas. Mas, Ribeiro, tem notícia boa também no Internacional e é o CT que vai sair legal. em Guaíba. Vão passando as imagens aí dessa nova obra. Depois, presidente Medeiros, uma obra totalmente estruturada, celeiro de asas. Tudo nessa vida, aqui na nossa aldeia, no nosso galpão chamado Rio Grande do Sul, tudo é granalizado. Né? Então, o que é? Foi doado isso para o Internacional, evidentemente há uma contrapartida do clube em obras para escolas, obras de iluminação, para prédios do governo e tal, há uma contrapartida. Isso aí não é a primeira vez que acontece, então o Grêmio já foi beneficiado, o Inter já foi lá atrás beneficiado também, isso aí, a gente pode até questionar esse tipo de doação, a gente pode, acho que é possível questionar. Por que, por exemplo, a dupla Grenal não paga IPTU? A gente pode questionar. Clubes e agremiações no estado, né? Já tentaram mudar na cidade também. Que não pode? Por que não paga IPTU? Né? Tudo isso é questionável. Agora, eu não vou granalizar porque tanto o Inter agora como o Grêmio outrora e provavelmente logo adiante, todos eles foram beneficiados com esse tipo de doação. Tá? Então, para deixar bem claro para vocês, para evitem a granalização, porque senão a gente fica aqui, né, perdendo tempo. No aspecto concreto, já que estamos falando de uma obra, né, é algo que vai certamente beneficiar muito a estrutura, o projeto do clube, especialmente em categorias de base. Tomara que venham escolas aí nesse complexo, então, enfim. Acho muito legal. E a contrapartida do Internacional com a cedência, a iluminação do Palácio Piratini e do CAF também, é uma coisa um pouco mais simples de se resolver. Tem uma melhoria de depois disso ser concreta. Mas as escolas, que têm o prazo também, é algo fantástico para o Estado. Temos o presidente Marcelo e o nosso governador Eduardo Leite falando sobre esse projeto. Um passo importantíssimo, o Inter que recebeu inicialmente essa área, uma doação onerosa, agora será uma doação definitiva. O Inter terá a titularidade, a propriedade para sempre desse terreno, poderá buscar recursos
junto ao Ministério do Esportes para desenvolver essa área, para desenvolvimento das categorias de base, para o futebol feminino e para, num futuro, o futebol profissional também desenvolver suas atividades nesse centro de treinamento. É uma área ampla, uma área que terá a preservação ambiental como um dos seus pilares, e a gente está muito satisfeito com o encaminhamento desse projeto de lei hoje assinado pelo governador do estado e encaminhado à Assembleia Legislativa. O esporte é determinante na autoestima de um povo e, consequentemente, na geração de um ambiente que nos proporcione a atração de outros investimentos, de geração de oportunidades, de empregos para a população. Então, o Esporte Clube Internacional tem um grande projeto que merece ser apoiado e, por isso, nós estamos fazendo este ato hoje. Outra coisa que não dá para negar, porque aqui a gente fala as verdades, né? É que existe um aspecto político nisso aí. E muito grande. O próprio governador Eduardo Leite, que está aí, né? Essa história de IPVA e coisa e tal, voltou. Há toda em torno da crise do Estado, onde a governança não consegue, por falta de recursos, coisas básicas que faltam ao nosso Estado, enfim, não vou nem falar do aspecto econômico, porque o país está falindo. Falar de salário atrasado, nem... Não é nem o fórum adequado aqui. Agora, é óbvio que quando um governante trabalha com o Grêmio e com o Inter, ele trabalha com um aspecto político. Porque se ele nega alguma coisa para o Inter, reverbera politicamente contra ele. E se ele não faz a mesma coisa com o Grêmio, reverbera politicamente contra ele. Então a gente não pode esquecer que existe isso, e que isso aí é uma alavanca poderosa, né, para o político. Sabe? Então, vamos falar bem claramente aí. Não tinha como não dar. Agora, e isso também é uma das explicações por que a dupla Granal não paga IPTU. Né? Porque tem a cedência, contrapartida. E pelo que eu sei, o governo do estado agora quer cobrar IPTU da Fraport ali, do aeroporto, né? E aí, a concessão de anos? E não agora? tinha cláusula em contrato. Então, é uma empresa privada. Grêmio Internacional são o quê? A gente não sabe muito bem, né? Se é privada, o que é? O Grêmio Inter não tem dono. Aliás, teve dono nesse problema. Teve dono ali em 15 e 16. Ribeiro, já te chamo então novamente. Tamo junto aí, cara. Beleza? Porque tem Grêmio e CSA no Campeonato Brasileiro na quinta-feira e o Grêmio busca o G4 da competição. Está a apenas 2 pontos do São Paulo e o capitão Maicon. E o Léo Moura concederam entrevista ontem, o treino do Internacional também está sendo fora, então a gente trabalha com o Grêmio agora. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Internacional com vocês, o capitão Maicon. Eu acho que mostra a grandeza e o profissional que ele é. Né? Ele sabe que não foi uma situação legal, não é dele. Quem acompanha a carreira dele também pode ver que talvez não tenha outros lances como aquele. Parabéns por reconhecer. O Marcelo é uma grande pessoa, vira e mexe a gente se encontra aí, às vezes em aniversário, alguma coisa assim. Né? Como eu sempre falo, ali dentro de campo, nós somos rivais, nós não somos inimigos. Nós somos pai de família, somos trabalhadores, a mesma profissão, então tem o respeito. O que acontece ali no campo fica fora. Né? Ele reconheceu que ele errou, foi ali e pediu desculpa. Isso mostra o grande profissional que ele é, a grandeza que ele tem e o grande goleiro que ele é. Parabéns para ele. E isso daí não vai mudar a personalidade dele, o caráter dele. Muito pelo contrário, o cara reconheceu que errou, é um lance de jogo ali, ainda bem que não aconteceu nada, nenhuma lesão, e vida que segue. Eu sou suspeito para falar do Lomba, que ele é um amigo pessoal, né? A gente vira e mexe, se encontra, se fala. E como o Mike falou, mostra a grandeza do ser humano, né? Do profissional que é. Acompanha a carreira do Lomba há muito tempo. Então, acho que independente de a gente ser clube rival, ele fez questão de pedir desculpa, porque ele sabe que naquela jogada se pega, né? No Luciano poderia acarretar uma lesão, mas a gente sabe que ele não é de fazer isso, um momento que, né, desequilibrou um pouco ali. E como o Mike falou, tem que dar os parabéns para ele pelo reconhecimento, e isso faz com que as pessoas possam olhar ele do jeito que ele é, um cara correto, um cara profissional. E a gente aqui, né, repercutiu muito bem esse pedido dele de desculpa, porque ele sabe que ele errou, e agora a vida que segue.
Esse daí o Léo Moura e o Michael falando do caso do Marcelo Lomba, que foi expulso no Clássico Grenal no último final de semana, aquela voadora, e ele reconheceu, na segunda-feira pediu para a assessoria de imprensa, a gente tem o lance aí também, ele pediu para a assessoria de imprensa, o Tuti e o Gabriel lá do Internacional, para ele conceder entrevista coletiva, pediu desculpas, assumiu o erro, e é um ato de grandiosidade de um dos melhores goleiros do Brasil, que agora na quinta-feira o Internacional pega o Ceará e Danilo Fernandes vai para o jogo. Mas voltando um pouquinho para o Grêmio que vive, né, os torcedores vivem a expectativa já de 2020, da Libertadores da América, de Copa do Brasil, focar ou não focar no Campeonato Brasileiro. Galhardo, o Paulo Vitor, jogadores que são contestados. Mas a vitória foi para o centro, foi para as ruas de Porto Alegre perguntar sobre as contratações para a temporada do ano que vem. Quem que o Grêmio deve contratar agora para 2020? Olha, a gente que acompanha futebol, a gente precisa de 2 laterais, um meio-campo criativo, né, e um centroavante. Olha, eu acho que o Grêmio tem que contratar um centroavante que seja de fé, né, que chegue e faça gol, né. Eu acho que tem muitos jogadores da base que podiam subir pro time principal. Mas o Grêmio podia contratar um jogador de caráter de um centroavante, camisa 9, que faz gol. Tem que contratar os atacantes, né? Botar atacante de verdade, um camisa 9, e as laterais, as 2 laterais precisa mexer urgente. Ribeiro, eu preparei até uma surpresinha para ti, o pessoal de casa pode comentar também na live do Facebook ou na hashtag RDCQueSport. Opa, RDC Esporte, estou acostumado com o meu programa do futebol feminino. Quem fica ou quem sai desse time do Grêmio? Uma arte na tela. Vamos lá, Júlio César, Paulo Vitor, Galhardo, Paulo Miranda, Michel. Tu tinha que ter mandado o Profeta vir hoje, cara. Para mandar embora todo mundo? Não, o Profeta teria assim uma aura diferente, entendeu? Ele teria condições mais específicas para falar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos assim, desse time do... Só para passar para o pessoal de casa, aqui, então. Tá. Júlio César, é que tem uma coisa assim, isso aqui é achômetro, porque tem uma coisa que vocês têm que entender. Esse negócio não, isso é para ti. Não, né? Não é para direção. Quem sai, não é assim no mais. Vou dar um exemplo para vocês. Esse rapaz aqui, cadê? Esse rapaz aqui, o Balada, tá? Esse rapaz tem contrato. Eu acho que ele tem mais um ano de contrato ainda com o Grêmio. Não tem como mandar embora, ninguém quer ele. Ninguém quer ele, entendeu? Para o Grêmio se livrar desse rapaz, ele tem que doar ele, falando doação, doa ele e ainda paga o salário. Porque ele ganha muito e nenhum outro clube. Vamos lá, vamos admitir, o Taubaté, que é o André, tá? O Taubaté também, né? O Taubaté não tem dinheiro para pagar nem 10%. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do Bragantino, que subiu ontem para a Série A. Tá. Nem o Bragantino, que é o André, porque tem o Ítalo. Não, o Bragantino até tem dinheiro, tá? Porque não, mas não quer. Tá? Então, assim, ó. Então, essa história de que sai... não existe de dispensa com contrato em vigor, tá? Agora... Não, aqui tem jogadores em empréstimo, contrato... Vamos lá para o que o Ribeiro Neto faria, tá? Júlio César, tchau. Paulo Vitor. Olha, eu vou dizer, tá? Tu colocaria o Felipe de titular? Eu acho que para mim o Grêmio tem que contratar um goleiro. Seria então, Gatito um nome bom? Excelente, né? Ou então dar chance pro Breno, que para mim o Breno é o melhor goleiro desses todos. Tá? Vou deixar bem claro para vocês. Concordo e assino. Tá? Galhardo, um abraço, querido, lindo, sabe? Seja feliz. Paulo Miranda, obrigado pela... Não vou esquecer das tuas câimbras do jogo contra o River Plate, porque foi as tuas câimbras que fizeram aquele vendaval surgir naqueles 10 minutos. Foi o Paulo Miranda que eliminou, então? Não, o Paulo Miranda... Ele foi o início, ele foi o marco zero da tragédia. Paulo Miranda é suas câimbras, tá? O Michel, eu acho que não é desprezível, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz, tá? Ele tá muito mal, tá? O Romulo, tu dá um abraço para ele, vai lembrar por toda a vida do gol do Grenal, parabéns, Romulo, muito obrigado. O Felipe Viseu está voltando, treinou ontem normalmente, tem contrato e o Grêmio tem que renovar. Vai ter contrato até o final do ano, entendeu? Eu vou dizer, eu não vi o suficiente do Viseu. Tu não viu o Viseu? Eu não vi Viseu. Então... Vou deixar como ponto de interrogação. O mesmo vale para o Luciano, tá? Tá bem. O André, essa tragédia que eu falei para vocês, que não dá para se livrar. Esse aqui é o pior custo-benefício da história do Grêmio. Com todo respeito ao Tardelli e a sua história. No Grêmio, o que ele jogou até agora
É nada perto do que ele custa. Tá bem? Então, e não tem como se livrar dele. Porque tem 3 anos de contrato, tem mais 2 anos pagando uma fortuna. Então vamos ver, né, se alguém faz um milagre. Apenas a China. E ó, falando em milhões aqui no Tardelli, esse garotinho aqui... Vou chegar nele. Vai na última janela. Não, o Luan vai embora do Grêmio. E ele vai ganhar Luan, 1 milhão se ficar. O Luan vai embora do Grêmio porque o Grêmio não tem interesse em renovar o seu contrato. Por que não tem? Porque o Grêmio já está há 2 anos esperando o Luan de 2017 e ele não chega. O Rei da América não voltou, Ribeirão. Então, assim, ó, é para o Grêmio, nesse momento, um problema. Porque ou o Grêmio consegue algo, nem que seja num troca-troca, ou então vai sair de graça. Porque ele é caro para o futebol que está jogando, está terminando o seu vínculo, o Grêmio não tem interesse em pagar o que está pagando, então o Grêmio tem que fazer dinheiro ou um troca-troca, que eu acho que vai acontecer, tá? Existe aquela coisa de trocar prejuízo com os clubes, entendeu? Sério? Traz o Lucas Lima aqui, manda o Luan. Não, vou dar um exemplo, tá? Tem o Lucas Silva do Cruzeiro lá, tá? Volante que não tá jogando, mas é bom jogador. Tem no Palmeiras o Lucas Lima lá, tá? Pô, tem 3 à frente dele. Esse é o tipo de negócio para fazer com o Luan, tá? Troca salários iguais, semelhantes. E o Léo Moura já vai virar empresário, então já tem profissão, já é um pouco, né? Então, beleza. Léo Moura abastece esse carro lado a lado com ele ontem, Ribeiro. É isso aí. E é ele. Tem outros, né? O Marcelo Oliveira vai ficar como líder O Marcelo Oliveira ficará também na comissão, é o que estão dizendo. Isso, é mais líder de vestiário, essas coisas. Tem dinheiro para isso. Embora eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Ontem o presidente Romildo Bolsonaro deu uma entrevista à Rádio Globo. Acabando. Tá? O Grêmio não está ainda dando dinheiro, né? E a grande prova disso é que o Grêmio investiu pesado em algumas contratações que não deram retorno. Então, não espere, porque o torcedor do Grêmio fala o seguinte, o torcedor do Inter também, mas já que estamos falando de Grêmio. Eu quero Cavani, Cavani, hashtag Cavani. Contrata isso. Gente, o Grêmio não tem dinheiro para fazer esse tipo de contratação que você quer, tá? Primeiro, o Grêmio tem que sanear suas dívidas. Não é à toa que o Grêmio pediu 10 milhões de empréstimo, né? Era esperada a venda do Everton. Porque o Grêmio não vendeu. O Grêmio vendeu o TT, que foi uma grande novidade, deu para dar um fôlego, mas não vendeu o Everton. E o Grêmio precisa vender um jogador por uma quantia significativa para equilibrar as contas. Isso aí é a verdade. E um pouco, Ribeiro, desse mercado europeu agora, com o PP em ascensão também... É um custo-benefício também para os clubes de fora levarem o PP e não levarem o Everton. Mas acontece porque é muito mais barato. Mas tem uma coisa assim que eu vou dizer para vocês, tá? Essa janela do verão não é a janela principal dos clubes europeus, tá? Então eu fiquei muito surpreendido com o fato do Everton não ter sido negociado. Agora, quem dá uma estudada no que está acontecendo no mercado europeu em relação ao futebol brasileiro vai perceber que o mercado europeu consumiu muitos jogadores da mesma posição do Everton. Rodrigo, com Y, o Vinícius Júnior, o Neres, jogadores de flanco. Alguns estão dando certo, outros não. O Vinícius Júnior, na minha opinião, até agora foi um fracasso. O Rodrigo agora está ameaçando, mas não é tudo isso. Então, no mercado brasileiro, você tem o Antony de São Paulo muito na frente também. Então, assim, os clubes europeus estão assim, eu não vou pagar 40 milhões de euros por um ponto de interrogação, né? Tudo bem que os caras têm dinheiro, usa até para jogar fora. Só que ainda assim, né? Os caras estão, peraí um pouquinho. E o Everton já tem 23 para 24 anos, velho. Então, ou o Grêmio vai vender, ou o Grêmio não vai vender mais. Por uma coisa. E vou falar a verdade, embora eu ache o Everton que jogue muito, jogue demais, tá? Ele talvez não dê o dinheiro que o Grêmio pensa que vai ter. São 200 e poucos milhões que o Grêmio espera. Mas quem também tá para parar e não tá é o Michael, né? Ele falou sobre isso, o Léo Moura também falou sobre parar em 2020, sobre parar em 2021. Vamos acompanhar aí na entrevista coletiva de ontem. Vontade minha, todo mundo sabe, né? Que é permanecer. Os 3 anos que eu tô aqui, tô muito feliz, muito bem, né, adaptado. Fui acolhido por esses caras aí de uma forma diferente. E é lógico que a vontade de disputar mais uma Libertadores é grande e a gente tem que fazer primeiro o papel de colocar o Grêmio na próxima Libertadores. E aí vamos deixar aí mais para próximo do final do campeonato aí para ver o que vai ser feito. Mas a vontade de permanecer, jogar mais um ano aqui e quem sabe poder encerrar a carreira aqui.
encerrar a carreira em Porto Alegre, é isso que Léo Moura quer. A gente já sabe que ele vai trabalhar como empresário de futebol, ter uma vida grandiosa, grandes títulos, uma história belíssima no Flamengo, mas provavelmente renove, fique mais uma temporada aqui, fazendo aqueles jogos em casa, né? Já que nas condições ideais o Léo Moura não consegue jogar quarta e domingo, por conta da idade. Léo Gomes, do Grêmio, está machucado, volta só no ano que vem. Tem a situação do Galhardo ficar de fora, né? Ser devolvido ao Vasco da Gama. Paulo Miranda, que é um zagueiro de origem, vem para a lateral direita, às vezes não vem, improvisação. Mas o certo é que o Grêmio, sim, tem que contratar a lateral direito para o ano que vem. Vamos voltar lá com a Vitória, que está no Ministério Público. Olha lá, rapaz! Por onde você anda agora? Terraço bonito, Rio Guaíba. Tá vendo, Guilherme Paz? Estou aqui na Procuradoria-Geral, atrás aqui da passarela, estou aqui atrás da Orla do Guaíba. E vocês achavam que eu não ia ler um pouquinho dos comentários? É claro que eu vou ler. Só um segundinho, só para pegar aqui o celular. Então, Lourenço Curti está dizendo que só o Luan pode ir para a Europa. Quem mais? Carlos Pereira. Alô, Mito Ribeiro Neto. Por enquanto são esses comentários, aqui é tudo ao vivo, né? A gente faz uma entrada lá da frente do Ministério Público, agora entra com a interatividade. Lembrando a todos, usem a hashtag RDC Esporte dentro do comentário para aparecer na tela da RDC. Volto contigo, Guilherme. Já te chamo novamente. E a Vitória também foi para o centro de Porto Alegre saber sobre esse time do Internacional, né? 3 volantes, 2 volantes, Edenilson, D'Alessandro. O que o povo está querendo no time colorado? Na tua opinião, o Inter deve voltar com o esquema tático de 3 volantes? O que tu acha que deve mudar? Eu acredito que deva voltar com o esquema tático de 3 volantes, porque era um esquema que vinha dando certo com o Odair e a gente viu nessas mudanças dos últimos jogos e não deu certo. Eu acredito que 3 volantes não dá mais, né? Tem que contratar um meio campo do nível do D'Alessandro para continuar, porque 3 volantes não tem como mais. Eu acredito que 3 volantes é muito, então acho que no futuro, quando o Dourado se recuperar da lesão, ele pode ser um único volante, talvez, para manter um esquema um pouco mais ofensivo e tentar ganhar. Toda a diretoria tem que mudar, inclusive, né? Aí vai melhorar toda a situação do clube, tá bom? A corneta rola solto, né? Agora o presidente Medeiros tuitou, disse que foi ao treinamento, conversou com os jogadores, não vai faltar entrega. Eu perguntei para o Moledo na coletiva de ontem se estava faltando entrega mesmo, afirmaram que não, mas é um caso muito complicado. Rafael Sobis, com toda a personalidade que tem, sair mais cedo de um clássico Grenal, o Nico Lopes forçar, sim, ele forçou um cartão amarelo para não viajar para o Nordeste brasileiro. Ele não queria nada de praia, queria ficar em Porto Alegre. Mas sempre mudando aqui, Inter, Grêmio, Grêmio e Inter, o capitão Maicon agora falando sobre se aposentar ou não. Eu tenho mais 2 anos de contrato, né? Mas quando eu renovei eu sempre fui claro com o presidente que eu vou jogar se eu tiver condições de jogar, né? Não vou ficar aqui, até pelo respeito, pela gratidão que eu tenho pelo clube, pelo presidente, por ter me dado uma oportunidade no momento que eu mais precisei. Então, jamais vou ficar aqui para atrapalhar ou jogar pelo nome, esse tipo de coisa assim. Não vou fazer isso. Eu vou tentando. Enquanto eu puder e eu achar que eu estou ajudando, eu vou jogando. Quando eu achar que não dá mais, eu sento com o presidente, converso. A gente procura a melhor solução para essa situação. E eu acho que eu vou ser bem tranquilo nessa questão de chegou o momento de parar e não ficar frustrado com alguma coisa ou outra. Eu já sou bem realizado. É difícil pra caramba você chegar a se tornar jogador de futebol. Tem uma concorrência de milhões de pessoas. E eu tô 15 anos jogando profissionalmente. Ganhei vários títulos. Joguei com grandes jogadores, um aqui do meu lado. Já é a 2ª vez que a gente joga junto. Meu primeiro gol no profissional que me deu o passe foi o Léo, no Fla-Flu, no Maracanã. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Acho que eu não vou ficar, parei de jogar, acabou o mundo, não. Procurar fazer outras coisas. Eu tenho um bom relacionamento aqui, quem sabe eu tenho a oportunidade de continuar no clube, mas se não, vou para minha casa, jogo meu futebol, vou para minha praia, tomo minha cerveja e vida que segue. Capitão Maicon, que é craque no futebol também. Ribeiro, mas essa questão também, né? Sabe que se o Maicon, na minha opinião, ele inteiro, ele é
depois, olha o que eu vou dizer, tá? Foca nas verdades, então, pra gente cortar depois. Eu diria o seguinte, tecnicamente falando, seu Rogério Amaral, tá? A vida, né? Depois do Everton, o melhor jogador é o Maicon, tecnicamente falando. Uma pena que o Maicon não tem e provavelmente não terá mais a condição física para exercer a pleno toda essa categoria. Tá? E isso aí não tem volta, porque a idade está pesando, as lesões cada vez têm mais sequelas e ele é um jogador que a gente vê que não tem mais condições de jogar 2, 3 jogos 90 minutos correndo. E faz falta quando ele não está em campo. Evidente que sim. Então, essa é uma realidade que o Grêmio também tem que... Mas ele tem contrato ainda mais um ano. Então, é um jogador que, pelo seu aspecto de liderança, é que também o Grêmio não pode, sim, pegar o Marcelo Oliveira, pegar todo mundo para a comissão técnica. Não tem lugar para todo mundo. Né? Nem se o Renato sair. Enfim... De qualquer maneira, eu sinto que o Maicon é um talento, assim, um cara que se encaixou no Grêmio, dessa forma de jogar. Ele é um dos avalistas dessa forma de jogar do Grêmio. O Maicon disse ontem também, Ribeiro, uma coisa muito importante, que quando ele veio para o Grêmio, todo mundo falou que ele não iria se adaptar ao modelo de jogo do Maicon. Só que o Grêmio hoje se adaptou ao Maicon. Daí veio o Maicon, veio o Arthur, Matheus Henrique. É que o Grêmio mudou. O Grêmio, historicamente, nunca jogou como joga. Nem, os mais velhos vão entender, nem o Grêmio Show do Chapinha, tá? Lá em 86, 87, jogou tão explicitamente de forma com a bola do que esse Grêmio joga. Então foi um quebra. Isso é um trabalho, diga desse a pessoa correta. Foi um trabalho que o Roger implementou no Grêmio e que deu ao Grêmio um estilo de jogo que ele nunca teve na sua história. E que o Renato aprimorou com competência e tal. Mas o legado é do Marco Zero, do Roger Machado, que está comprovando no Bahia também, eu digo isso com tristeza, que ainda lhe falta aquele algo mais para um treinador vitorioso. Essa vaga na Libertadores? Porque é o seguinte, o Roger ele começa bem e quando chega na hora de confirmar, ele falta aquela competitividade, ele não consegue dar ao grupo aquilo que falta, aquele algo mais para ganhar. E está acontecendo de novo com o Bahia, embora todas as limitações que o Bahia tem e que joga o futebol competitivo. E isso o Roger, que é um emergente, ainda vai conquistar. O Roger é muito novo ainda. Então ele tem o principal, que é o talento. E ele tem que aprimorar outras valências, para dizer palavras bonitas com o Ribeiro Neto. Palavras da moda, né? Valências e tal. Palavras que estão na tendência. Da tendência e tal. Assim como o Ribeiro Neto, assim como o Sean Connery dos Pampas. Elegante mesmo. Uma coisa impressionante. Então, assim, e o Michael se encaixou como uma luva. A gente achava que o Tardelli iria se encaixar. A gente achava... Quando o André veio, a gente achava, mas o André no Santos, que jogava mais ou menos assim, vai se encaixar. Se encaixou. No sub-18 do Grêmio não... Ledo engano. Entendeu? Então, mas para mim, na minha opinião, depois o Arthur até também fez isso. Nós temos alguns jogadores referenciais nesse padrão de jogo. O Maicon era um e o Luan era outro. Quando o Grêmio ficou previsível e marcado, quem mais sofreu com isso foi o Luan. Por que isso? Marcação dupla em cima. Porque quem joga a bola vai entender. O Maicon é um jogador que tem a saída de bola, então ele se livra da bola rapidamente. O Luan não, ele tinha uma responsabilidade nesse padrão de jogo muito maior, porque ele fazia peguem um círculo, gente, faça a linha da grande área adversária e até a linha de intermediária. O Luan jogava como num círculo, se movimentando nessa área. E ele é um jogador que aparecia para combinação de jogada, para finalizar o jogado. No momento que ficou previsível esse esquema do Grêmio e marcado, o Luan parou de jogar. E muitos jogos o Grêmio nem fazia gols. E essa é a grande explicação para a falência do Luan. Claro, aliado à frustração de não ter seleção, aliado à frustração de não conseguir ir para a Europa. Então, tudo isso fez o Luan murchar e foi uma murchada tão grande que ele não consegue se reerguer, entendeu? O Grêmio conseguiu recuperar um pouco do seu volume de jogo, conseguiu com o Jean-Pierre, com o Matheus Henrique recuperar um pouco, né, da sua movimentação, só que o Luan não conseguiu se encaixar de novo. Ribeiro, e tem vários jogadores agora do Internacional que não se encaixaram, que podem não se encaixar. Para você, só para o pessoal que entrou agora também, não é que vão sair, tá, gente? É quem ele gostaria que saísse.
Danilo Fernandes, se o Inter não renovar, vai perder ele, pode ser pro Grêmio até, tá? Já vou avisar agora, tá? Esse aqui é goleiro para ser titular em qualquer clube do Brasil, tá? Wendel. Tchau. Bruno. Um abraço. Potker. Seja bem-vindo. Feliz. Bruno Silva. Não sei por que veio. Tchau, Wellington. Natanael, 350 mil reais por mês, veio da Europa, nunca jogou. Olha, gosto muito do Caetano. Não veio da Europa, só porque a Bulgária fica na Europa, na leste europeu, né? Gosto muito do Rodrigo Caetano, mas foi o maior erro do Rodrigo Caetano trazer esse garoto aqui. Foi o Rodrigo Caetano que trouxe? Não, gestão dele. Essa aí... O Sobis vai embora, já fez serviços prestados para o clube inegáveis, né? Isso aí não, eu nem falo do Sobis porque o Sobis fez. Esse cara fez. Esse já ganhou várias coisas. Tá? Então não falo nada do Sobis, tá? Klaus. Cara, eu acho que é jogador de grupo. Não é desprezível, não. Não é desprezível. Ele viveu uma má fase e tal. Um grande jogador na vitória do Bragantino por 3-0 sobre o Guarani foi Léo Ortiz, que poderia estar muito bem nesse lugar. Mas é que o Bruno Fux pegou o lugar dele, né? Isso aí também. Emerson Santos. Tchau. Zeca. Um abraço. Patrick. Jogador para grupo, não é desprezível. Não é para ser titular. O Patrick é um dos que podem ser vendidos também, né? É para grupo, tá? Quem é esse aqui? Esse Guilherme Parede, meu xará. Tchau. Não vou falar nada. Isso aqui tá vendido, vai um abraço. Nico Lopes Trellis. Cara, o que falar do Trellis? Eu até quando eu fui fazer a arte, eu fiquei pensando, o Trellis tá roubando espaço do Pedro Lucas nesse grupo do Internacional. Não, mas tá roubando espaço. Também não. Trazer o Trellis pra ganhar uma fortuna. E o D'Alessandro, não sei nem por que tá aqui. O D'Alessandro vai renovar o seu contrato e vai ser também auxiliar técnico do Cudê. Não sei nem por que vocês estão botando o D'Alessandro. O D'Alessandro vai ficar. Como é que é? O D'Alessandro, além de renovar o seu contrato, ele vai trabalhar na comissão técnica do Cudê. Isso é óbvio. Ó, bruxaria, velho. Bruxaria é bruxaria, velho. E falando agora no Cudê. Cudê vem pro Internacional, tá tudo certo. O Internacional bota especulações que queria o Thiago, que queria o Roger. Beleza, tudo certo. Daí, o Corinthians demite o Carille. Daí o Atlético Paranaense não consegue renovar com o Thiago porque o Thiago recebeu uma oferta de 850 mil reais do Corinthians mensais, 3 vezes o salário. Por que o Internacional não conseguiu trazer o Thiago? Porque o Thiago escolheu o Corinthians. Vamos ser bem claro. O tambor que bate mais forte, a gente tem que respeitar. Disputar contra Corinthians e Flamengo, embora a panela de pressão lá seja maior, também a visibilidade. Quer dizer, o Thiago Nunes vai ser manchete todos os dias no cenário nacional. E vai ser manchete agora com a nota do Atlético Paranaense. Colocar aí, Pedrinho, nota do Atlético Paranaense na tela. Nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, nesse caso, o Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números, dos 850. O adjetivo já matou tudo. Mas aí fica bonito. A memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Gratidão é a voz do coração. Tá, eu tenho respeito, entendeu? Só que assim, ó, ninguém é anjo. Essa cena aqui tá tipo aquela nota de pesar, assim. Não, mas não é assim. Quando o clube quer demitir, demite. Não importa, não tem gratidão. É? O Odair fez, na minha opinião, um baita do trabalho, ajudou a reerguer o Internacional, colocou o Inter em evidência e não teve gratidão nenhuma com o Odair. Foi demitido. E o técnico também faz isso. As duas partes fazem a mesma coisa. Então vamos pra prática, tá? Que se o Atlético perde o Paranaense ano que vem, ele é demitido. Mas não é, cara. O Atlético Paranaense contratou o Fernando Diniz antes do Thiago Nunes, depois de que ele estava 12 dias no Guarani de Campinas. 12 dias! Como é que não lembra disso? Então, assim, o que eu gosto dessas coisas é que quem não tem memória é o Atlético Paranaense. Vamos parar com esse jogar pra torcida, esse é um jogar pra torcida, sabe? Então vamos parar com essa frescura. Não tem anjo, tá? Os treinadores sofrem com isso, mas também os clubes sofrem também. Então é tudo o interesse do momento, cara. É o dito profissionalismo, como se fala. Vem aqui a BBC e quer Guilherme Paz,
Ó, Guilherme Pato, tu vai receber 50 vezes mais, entendeu? Tu vai dizer assim, um abraço, bruxo. Tem cafezinho? Um abraço, bruxo. Então assim, gente, vamos parar com essa frescura. Ô, Ribeiro, aí, tá? mas quem tá faceiro da vida, feliz, e olha que eu vim acompanhando o campeonato inteiro, é o Antônio Carlos Zago. Subiu com o Bragantino. É verdade, subiu com o Bragantino. O que tu tá achando, né? A Red Bull não é um clube empresa, porque a Red Bull, uma grande empresa, colocou o dinheiro no Bragantino. E agora, ano que vem muito mais. A única coisa que dá para elogiar essa parceria... Vai, os gols. Tá, a única coisa totalmente impedido. Mas tudo bem, o Bragantino já estava, né? A única coisa que dá para elogiar nessa parceria é que o Red Bull e o Bragantino souberam o que fazer com o dinheiro. Por quê? Porque nem sempre com dinheiro você consegue fazer um bom trabalho. Você tem que ter organização, planejamento, todas essas coisas, né, que qualquer empresa privada precisa para crescer. Buenas. Porque se não for, agora vamos para a verdade, se não fosse o dinheiro da Red Bull, o Bragantino não teria o time que tem e não teria subido. Foi assim com o Juventude Parmalat, foi assim com o Palmeiras Parmalat na década de 90, não adianta. Então, a diferença do Bragantino para os outros clubes da Série B é dinheiro. Claro, muito bem utilizado. Porque não adianta tu ter o dinheiro se tu põe ele fora, ou tu rouba, como a gente viu aí, tá? Então, assim, ó, é grana. O Bragantino teve a sorte da Red Bull, precisava de um casulo. A Red Bull já existe, tá? Na Alemanha, eu já tinha até... Eu, inclusive, visitei em São Paulo uma vez, o Inter e o Grêmio foram treinar no centro de treinamento da Red Bull lá em São Paulo, tá? Acho que fica no Brooklyn, lá em São Paulo. Então, precisava de um casulo. Assim como tem outros clubes, né? Tem o Leipzig na Alemanha. Da Alemanha. Tá? Tem um clube jogando Champions League, né? O projeto do Red Bull colocando dinheiro no Brasil é do que 2 anos está na Libertadores da América. Só que o dia que ele sair do Bragantino, o Bragantino vai embora. Acaba. Assim como a Consul saiu do São Caetano, o São Caetano acabou. Assim como alguns times de vôlei, que tinham a marca da empresa antes do nome, tirou o dinheiro e acabou o time. Esse é o grande risco que acontece e sempre vai acontecer. Mas o Bragantino não vai ser aquele time que vai subir e vai cair, né? Não vai ter grana, eles vão fazer se tiver um bom planejamento e tal. Enquanto durar a parceria ou enquanto durar o dinheiro, vão ser porque claro. O amor pode durar bastante, mas tem que ter dinheiro. O amor sem dinheiro não existe. Com todo respeito, desculpa. Rogério, amor, eu já aprendi, né? Já estou um pouco... Amor sem dinheiro... Desculpe para os românticos aí, tá? Mas se tu não tiver como pagar os boletos e ir no supermercado, não há amor que resiste, tá? Ribeiro. Essa aí depois Então, com todo o amor, te convido para ir no Cozinha Arte daqui a pouquinho, porque lá na pousada Rosa e Canela, em Gramado, em Canela, no caso, Quando é que eu vou visitar lá? Tô louco pra ir a Canela, visitar semana que vem, então. Pousada Rosa e Canela, isso lá em também Canela, é amor. fantástico. Isso é amor, entendeu? Olha que coisa linda. Levar a patroa pra ir é amor, cara, entendeu? Tenho certeza que a patroa vai te amar bastante se tu levar ela na pousada da Casa Rosa, cara. Isso é amor, cara, entendeu? Não, mas muito fantástico. Ribeiro, muito obrigado pra você. Pousada Casa Rosa, lá na cidade de Canela, nos hospedou muito bem no Festival de Cinema da cidade de Gramado. Indico, recomendo, coloca aí nas tuas plataformas digitais. Aqui embaixo tem o endereço, no fone 5499-621-3810. E vou voltar lá com a Vitória para depois falar com o Rogério Amaral sobre esse time do Internacional e do Grêmio também. Vitória, Carolina, para encerrando, né, as últimas informações. É isso mesmo, Guilherme Paz. Para encerrar minha participação, né, como repórter, estou aqui agora em outro visual, agora mostrando a cidade de Porto Alegre. Então, para não ler todos os comentários, vou mandar um abraço geral para o Vinícius Lourenço, que está sempre na nossa audiência, Luiz Vieira, Douglas Souza, Lourenço Curtis e todos os nossos telespectadores. Então, se vemos daqui a pouquinho no Cozinha Arte. Volto contigo, Guilherme. Valeu, Vi, um beijo pra ti, daqui a pouquinho a gente se encontra assim no Cozinha Arte, hoje quarta-feira, dia da feijoada maravilhosa. Rogério Amaral, tu não foi ainda, hein? Pô, mas vem cá, vocês me convidaram, tu e o Paulo Brito só ficam nessa vidinha de quando vem para fazer a passagem pro Virando o Jogo,
vamos lá para o Cozinha e Arte, não sei o quê. Mas eles não convidam. Marca comigo que eu deixo o Diogo apresentando o programa e nós vamos para o Cozinha e Arte. Faço questão. Dia 31 de fevereiro a gente vai lá, então. Pois é esse tipo de convite, igualzinho. Sai o Paulo Brito, entra o Guilherme, é a mesma coisa. Então, Cozinha e Arte, né, da Cristóvão Colombo, 1144, Rogério, passa lá também final de semana com a sua família. Com certeza. Final de semana ainda está um pouquinho longe, tem Grêmio, tem Internacional amanhã. O que tu tá esperando, né, dessa rodada? O Ceará tem time para ganhar do Internacional. Pois é, o Internacional tem que dar uma resposta dentro de campo. Essas respostas ou essas questões do Internacional fora de campo, elas não vão trazer, no meu entendimento, o engrandecimento que o Internacional precisa dentro de campo. Então precisa agora, imediatamente, que o Inter dê uma resposta e principalmente para se manter nesse grupo que deve terminar sendo G8, né, para a Libertadores, porque acredito que o Flamengo vai vencer a equipe do River Plate. E aí são 8 classificados, contando Flamengo e Atlético Paranaense, que estejam entre esses 8. Aí o Internacional estará classificado pelo menos para a pré-Libertadores. E é esse o foco que tem que ter o Internacional. A despeito do que aconteceu no Clássico Grenal, com aquelas indisciplinas de jogadores, do Nico Lopes, do Rafael Sobis, o Internacional tem que contornar isso aí e deixar essas questões que agora estão fora de campo para o Ministério Público e não ficar a direção do Internacional focando, né, e potencializando essas questões extra-campo. Tá? O Internacional precisa ter o foco no futebol. É isso aí que precisa ter o Internacional agora. Rogério, já que tu citou também, né, um pouquinho dessa questão do Flamengo e do River Plate, a final saiu de Santiago e foi agora para o Peru. O que tu está esperando agora? O que tu achou, né, dessa mudança, dessa final única de Libertadores? Pois é, quanto mais a gente espera que as entidades que comandam o futebol, FIFA, Comebol, CBF aqui no Brasil, mudem efetivamente no plano político-administrativo, a gente vê que as coisas continuam iguais. Por quê? Nós tínhamos a cidade de Lima apontada para ser, não é, ia ganhar, na verdade, era um prêmio de consolação, a final da Copa Sul-Americana. E aí Lima não quis, foi para Assunção, a final da Sul-Americana. E agora, então, talvez até por justiça, Lima vai sediar, né, essa final da Libertadores da América entre Flamengo e River Plate. Mas tudo isso, o que é? De novo, a Comebol não tendo um critério administrativo, político-administrativo, e aí preteriu Lima em favor do Chile, sabe-se lá por quê. E agora volta para Lima. Quer dizer, continua tudo igual, Guilherme. E eu e tu continuamos no estúdio, um bom programa para ti, ou tá lá assistindo no Cozinha Arte? Deixa eu dar um abraço pro Ribeiro Neto. Ô, Ribeiro Neto. Tamo junto! Tamo junto, chefia, maravilha. Estamos aí agora. Valeu, Rogério. E ó, pra você aí de casa, a gente volta amanhã, meio-dia, Paulinho Brito na apresentação, com essa imagem maravilhosa de Porto Alegre, Rio Guaíba e o Monumento das Cuias. Você fica agora com o Rogério Amaral e o Virando Jogo aqui na RDC TV. Tchau, tchau! RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.